Boa noite. Se eu estivesse nos Estados Unidos, lá tudo é planejado e dirigido pelo marketing e a propaganda. Nada que saia a público sai da espontaneidade intelectual do protagonista. São equipes que estudam, fazem curso de universidade, para daí construir o que o astro, o mito, a estrela tem de falar. Então eu teria de dizer, mas daí tinha de estar com uma gravata, paletó, porque as leis do marketing no mundo inteiro dizem que a pessoa tem de estar desse jeito, a gravata, paletó. Pelado, nem a Miss Universo, para estar de biquíni. Então, isso é o que nós, no mundo da inteligência, que neste momento está assumindo o controle da salvação da humanidade, chamamos de embalagem. No cultivo da embalagem e do imaginativismo que criou o mercado para consumir, não para as pessoas ficarem gordinhas, fortes, mas para elas se endividarem, e o sistema financeiro, que é comandado por uma corja de bandidos que eu já denunciei ao mundo e que são os responsáveis pela farsa, pela mentira do coronavírus, ficarem cada vez mais ricos. E hoje eles dominam o mundo. São 5.720 demônios que estão hoje acabando com a humanidade inteira, porque o sistema financeiro que eles inventaram, do marketing e para consumir, cerrou. Não tem mais como eles manterem o estelionato monetário que domina o mundo. E aí, então, concluir pelo computador que tem de matar de 30% a 35% da massa humana para eles continuarem dominando. Eu vou repetir aqui, está em todos os documentos, em todas as embaixadas do mundo, está aqui. Ninguém falou nada. E não vão falar. Começa com o Partido Comunista Chinês. Daí vem Bill Gates, Lin Ke, falecido Lin Ke, Fundação Rockefeller, Fundação George Soros, Rothschild, Casa de Windsor, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, Larry Page e assim por diante. Tudo está aqui. Isso aqui está denunciado no Conselho de Segurança da ONU, está denunciado na OMS, está denunciado em
todas essas entidades que eles inventaram aí e que o povo pensa que foram invenções para melhorar a vida da humanidade, e não foram. São os escritórios avançados do diabo aqui na Terra, desde a Segunda Guerra Mundial, que ele começou a notar que estava perdendo influência. A espiritualidade do bem estava começando um programa de reativação do sistema sensorial humano, reativando o nosso sistema glandular, o nosso sistema intrasensorial. Então o diabo começou a ver que alguma coisa ia acontecer. E aí então ele colocou esses escritórios avançados dele. O MS é um dos principais, cuida da saúde humana na propaganda. O Fundo Monetário Internacional, isso é terrível. Esse cuida da corrupção, da escravidão financeira da humanidade. No projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, eles participaram da corrupção com 22 bilhões. Eu já pedi para eles devolver esse dinheiro. Nem responderam. A Organização Nacional a ONU tem inclusive o Tribunal Judiciário da ONU. Eu me servi dele para assentar as bases que a inteligência jurídica determina numa situação como era do Brasil quando eu comecei a ação. Eu não comecei a ação como político, nem como militar, nem como ideólogo. Eu sou um profissional, eu sou um jurista. E me considero respeitável, porque escrevi a Constituição do Brasil. Quer dizer, ajudei a escrever, mas como eu fiz parte dos escribas dela, eu não posso dizer, isso aqui eu escrevi, isso aqui foi o professor Afonso Arino, isso aqui foi o doutor Ulisses Guimarães, isso aqui foi o Severo Gomes, isso aqui foi o Teotônio. Não. Eu escrevi a Constituição. E os outros 4 comigo também escreveram a Constituição. Existem alguns segredos aí, que daqui mais uns dias eu vou começar a contar, porque comigo agora não vai ficar mais nada escondido nos abismos do existencialismo humano. Eu vim aqui para isso. Então, as entranhas desse existencialismo que encerrou a humanidade, neste final trágico, que uma mentira está acabando com o mundo, vai vir todo ele à tona. Porque daqui para frente é a escola de Jesus que está presente no pedaço, cujo currículo é a verdade, o caminho e a vida. A verdade é o Yahvé que Deus colocou para reger a mente. O caminho é o que Arão
o sobrinho de Moisés, que cuidou da parte material da vida, colocou aqui no estômago o bezerro de ouro, o dinheiro. E a vida veio depois. Jesus, que é o chefe do pedaço aqui nesse planeta, então Moisés e Arão deixaram para ele esse implemento. E aí ele completou o Deus triuno na espécie humana, o coração. Então, com o suor do rosto, terás o pão. Que depois o filósofo, não me lembro agora no momento o nome dele, parece que foi Kant, disse: penso, logo eu existo. Então, tinha de começar com Deus. O que é Deus materializado na vida? É o trabalho. Com o suor do rosto terás o pão. E aí então, quando eu vou comer o meu pão, tem alguém sempre que faz parte de mim. Então daí Arão colocou o outro Deus, que no estômago, para mim tá com o meu estômago satisfeito, eu tenho de estar no meio em que todos os meus semelhantes estejam satisfeitos também. Porque se eu estiver com a barriga cheia, minha despensa estourando e os meus vizinhos com fome, no momento em que eu menos esperar, eles me assaltam. Não por maus, mas porque eles não têm o que comer, eu tirei a parte deles e guardei para mim. Então eles vêm buscar do jeito que o instinto de sobrevivência do ser humano, no qual alicerça-se a legítima defesa da vida, como dever sagrado de toda a espécie que a recebe. A legítima defesa da vida não é privativa do ser racional. Ela está presente em toda a vida irracional. Nem os insetos se entregam para morrer. Eles lutam. Então esse é o caminho. Por que é o caminho? Porque eu não existo sozinho. Se eu me fixar num ponto, eu me destruo, eu me dissolvo. É o que nós comemos que move a máquina. Esse é o que dá os nutrientes para nós nos movimentarmos. Mas a energia que nos movimenta, a energia elétrica, é que faz a máquina aqui. E então, é o caminho porque eu não posso me fixar num ponto. Eu sou dinâmico. Até para encontrar o que comer. Até para mim, com o sol do rosto, ter o meu pão, eu tendo a me movimentar. Então, esse é um caminho. O caminho quer dizer movimento. E se eu me movimentar, eu tenho o meu próximo que está se movimentando também. Ele está se movimentando também por quê? Está se movimentando também para sobreviver. Está se movimentando no trabalho em busca do pão. Esse é o caminho. Aí o que nós temos que fazer?
nós temos de somar nós dois. E nessa soma de nós dois aparece mais um outro também. E ali vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Me falaram que nestas minhas aparições aqui, eu estou passando de 4 milhões de pessoas no mesmo caminho. Aquelas que pensam do mesmo jeito. Aquelas que estão conscientes de que tem de botar coisa no estômago, mas pensando no meu semelhante também que tem no estômago. E o mundo não é de ninguém. A natureza é a nossa dispensa de todos, dos animais e dos insetos, e dela própria. E aí então vem Jesus, que agora é o poderoso chefão no pedaço, e aí diz, quando estabeleceu na escola de Moisés, que nós, no mundo da inteligência, chamamos de a escola do esforço do ser humano, ele colocou a escola da graça. Então, a escola de Moisés foi o apóstolo Paulo que explicou estas minúcias pedagógicas. Quando ele disse que a escola de Moisés, na verdade, era o desenvolvimento do terráqueo ensinada por Melquisedeque. Isto é, a escola do esforço próprio. A escola da graça trazida por Jesus, ele disse que era a escola de Abrão. Então, Melquisedeque ensinou que nós temos de conhecer o mundo à nossa volta. Ele começou então ali a consciência de meio ambiente. Então temos de conhecer o mundo à nossa volta para compreender a vida ao nosso redor, onde nós estamos inseridos em nossa gestação espiritual para o nosso nascimento a Deus na eternidade, para nós podermos harmonizar aí e produzir o que nós precisamos para sobreviver. Paulo diz que está absolutamente correto. Mas daí surge Abrão não contestando Melquisedeque. Então, a escola do esforço próprio de Melquisedeque, Abrão colocou a escola da graça. Abrão dizia, o homem, por mais que estude, por mais que conheça, ele vai chegar até o DNA de cada espécie. O registro inicial de cada coisa com que Deus montou a criação. Mas não vai saber mais nada fora disso, porque daí acaba no absoluto. E o absoluto é impenetrável pela nossa capacidade espiritual encarnada. Então, por que eu conhecer sobre o feijão, como é que a semente se processa no seio da terra, como é que ela rompe a terra, e daí como é que ela cresce, e aí até chegar eu colher o feijão para comer. Um trecho muito grande de vida que Abraão considerou perdido. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa. Se nós não nos preocuparmos com o jeito que Deus fez a criação, mas vivermos nela desfrutando
do que ela nos oferece. Então, ao invés de me preocupar com o jeito que o feijão resulta no meu prato, eu vou me preocupar apenas em cultivar o feijão e me alimentar dele. E aí, por fora, por isso aliás, Paulo chama a escola da graça. Não precisa nós nos preocuparmos com nada. Basta nós acreditarmos que tudo saiu de Deus. E que saindo de Deus, tudo é perfeito, divino e santo, inclusive nós. E aí ele diz, Jesus é a fusão das duas escolas, trazendo mais a terceira, ou seja, a soma das duas numa só, com a terceira lei. Seja cultivador da terra. Cultivar a terra não é nós estarmos plantando a terra, não é nós estarmos mudando uma árvore daqui para lá, mudando uma roseira daqui para lá, não. Cultivador da terra é nós termos a consciência divina, porque lá no fundo do nosso ser nós somos divinos. Se não fôssemos, nós não existíamos, porque Deus, que é a vida, é divino. Então, lá nesse fundinho nosso, nós temos a consciência de que Mamãe Terra é que nos gerou, como as escrituras sagradas cristãs ensinam, dizendo que Deus criou o homem do pó da terra. O jeito que Moisés tinha de dar uma noção mais adiantada da intelectualidade humana, numa época em que ela estava muito mais atrasada do que agora. Mas, na verdade, Deus não criou o homem do pó da terra. Aí nós não tínhamos nascido do ventre da nossa mãe. Nada nascia. Porque nada morria. Deus ia criar alguma coisa para ser destruído. Ele criou todo o universo. E o universo não se destrói. É perene. Agora nós não. Nós nascemos, temos um ciclo de vida. Morremos. Aqueles que dizem que nós morremos para ressuscitar o dia do julgamento dos vivos e dos mortos, diz que não há reencarnação. A ciência mostra que há. A natureza ao nosso redor mostra que há. E Jesus também diz para nós que existe. Quando na transfiguração, e lá está bem claro nos escritos sagrados, testemunhado por Pedro, João e Tiago. Eles deixaram a notícia de que Jesus teve um encontro com Elias e Moisés. E eles presenciaram isso. E aí Elias foi embora, Moisés e Jesus também com eles foi cuidar do que eles faziam. Então, o espírito em gestação para o nascimento é Espírito Santo na eternidade, porque na eternidade é morada o absoluto. Na morada do absoluto, só absolutos podem subsistir. Senão não há como subsistir isso. Os escritos sagrados são
unânimes em afirmar disso. Só existe ou só persiste diante de Deus um outro Deus absolutamente igual a Ele. E Jesus então chamou esse outro Deus absolutamente igual a Deus de Espírito Santo, porque todos são absolutamente iguais uns aos outros e absolutamente todos igual ao absoluto. E aí, a psiquiatria e as ciências que vão a fundo na dotação intelectual do ser humano não deixam dúvida nisso. Dizem, mostram claramente, nós somos uma totalidade física, ou seja, somos individualizados, mas um corpo único. A composição física minha é a mesma de todos os outros indivíduos. Somos uma mente única, porque embora um pense um pouco mais avançado, outro um pouco mais adiantado, outro não pense nada, nós somos um cérebro único. Isso a ciência já desintegrou os nossos cérebros e não tem a diferença de um do outro. Mas existe uma diferença de personalidade acentuada de uma pessoa para outra. Então, por isso é que a ciência diz: seu espírito é vivo, falou com Jesus, Moisés e Elias, então nós estamos num processo de gestação espiritual. Nós saímos do ventre da nossa mãe e passamos para o ventre do mundo, que cumprimos dentro dele a etapa de gestação espiritual que o nosso DNA registra. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é desse jeito. Essa é a verdade. A verdade é Jesus. E aí, a sobrevivência é o caminho, a nossa totalidade de mentes. E o cultivo da terra é o coração, ou seja, a nossa consciência de existir na dependência da terra que nos gerou. E então nós temos de cultivar ela. É claro que não precisa ser tão bem, porque nós não sabemos cultivar nem a nossa mãe, de cujo ventre nós saímos. Eu não tenho nenhum remorso de ter sido mau filho, não. Pelo contrário, eu tenho a certeza absoluta de que fui um bom filho. Era o nenê da minha mãe. Que como eu amava. E ela muito mais a mim. Mas eu não era um filho perfeito. Enquanto criança, muitas vezes ela passou a mão na vara. Não me acertava, porque eu era ligeiro de perna. E várias vezes eu vi minha mãe chorando, escondida, por causa de mim. Nesses momentos, é verdade, é certo
que eu não amei como deveria. Somos espíritos em gestação para o nascimento na eternidade. Então não somos perfeitos. E essa imperfeição, então, macula a nossa conduta em relação à nossa mãe absoluta, que é a Mamãe Terra. Então, é claro, não podemos exigir um cultivo perfeito da Terra. Até porque a nossa movimentação dentro dela é muito intensa. Mas nós podemos desenvolver um cultivo de saúde e de vida intensa que ela tem. As nossas ciências nos dão o conhecimento de tudo para nós fazermos isso. Mas ao invés de vocês terem feito isso, fizeram como a minha humanidade, quando era tridimensional, e bebezinho na criação, como vocês são, fizeram a mesma coisa. Se não tivéssemos feito, eu não estava aqui. É claro que este corpo aqui eu não trouxe de lá. Os espíritos, eles não têm espaço nem tempo. São apartados, como Jesus ensinou, pelo abismo do sistema dimensional da criação. A Terra, a Via Láctea tridimensional. Então eu sou um ser humano multidimensional. Então, o cérebro, vamos dizer assim, o pensamento multidimensional, requisitado por Deus para a tridimensionalidade, me fez encarnar aqui. Não é reencarnação. A reencarnação é aquilo que se processa em termos de geração. Eu não tenho geração na Terra. Sou estrangeiro aqui. Por isso chamamos de alienígena. E aí eu estou aqui então em missão para Deus. Sou um trabalhador de Deus na construção dos mundos. Os vossos teólogos já conseguem dizer isso quando chamam de as falanges de Deus. Nós não temos determinação nossa. Deus nos determina. Mas não se revela a nós. Se vocês soubessem pelo que eu passei para chegar até aqui. Não foi fácil. O que eu fiz de gente sofrer, vocês não imaginam. As guerras que eu aprontei. E, como guerreiro, é claro que eu sempre estava com guerras. Até na minha vida particular foi uma guerra sempre. Separada da minha esposa, uma deusa, divina em tudo. Linda, lindíssima. Mãe extraordinária. Não era coisa de gente equilibrada. Mas quando eu saí do laboratório para o campo, meus mestres recomendaram, a última recomendação. Agora vocês têm de escolher entre a profissão e a família, porque vocês não vão conciliar as duas coisas. Eu não escolhi.
mas sucumbi à escolha da minha mãe. Casei. Minha mãe não poderia ter abençoado mais uma esposa do que a minha. Uma dívida enorme que eu tenho. E é claro, não dava para conciliar. E como eu não entendia muito de sentimento, eu entendia muito de razão. Eu entendia muito de engenharia intelectual. Eu não entendia, eu não entendia nada de sentimento. E então eu escolhi a profissão. E aí veio o segundo casamento. Outra dívida enorme. Naqueles dias eu ainda não sabia que a mulher é a deusa da criação. Eu pensava como todos os terráqueos tridimensional pensam. E até defendia, às vezes, alguns que diziam que a mulher tinha que ser tratada como estava lá parece que é Paulo que ensina isso. Que a mulher tem de encarar o marido como a cabeça dela. E o marido encarar a mulher como sua ajudadora. Vejam que monstruosidade. Deus diria uma coisa dessas? Deus ensinaria uma coisa dessas? Não. Porque senão eu não tinha nascido de uma mulher. E aí, de novo, eu fiz a escolha. A minha profissão. Então, continuava não entendendo nada de sentimento. Tinha um apego extraordinário pelas minhas filhas. Sentia que elas são partes de mim, parte física de mim. Eu, pelas minhas filhas, eu mataria sem pensar. Eu reviraria o mundo. Mas não tinha aquela coisa de, entre a profissão e as minhas filhas, eu escolher por elas. Porque eu não escolhi. Foi a terceira vez. Mas aí, tinha um alienígena aqui. Para pôr fim ao alienígena homem, encaminhá-lo para o alienígena espírito a serviço de Deus. Terceiro, somos uma cabeça única, vinda da mesma dimensão, para fazer a mesma coisa. Então aí eu pensei que sentia. Ela também pensou. Depois descobrimos que não. Num livro que ela escreveu, ela diz isso. Não servimos de exemplo para ninguém, porque nós somos alguma coisa separado da nossa espécie. A Academia de Letras que a recebeu como intelectual precoce. Depois veio com o seu livro, que está traduzido hoje em várias línguas do mundo, para a mulher do terceiro milênio, onde ela, sem saber, falava
no final da Idade Hermética da Terra e o início da Idade Aberta. Ela falava sem saber o que estava falando e eu lia sem saber o que aquilo significava. E por aí nós nos ajustamos ao que tínhamos para fazer. E aí então começou o trabalho de marreta e formão quebrando a pedra bruta. Não tem nenhuma organização da humanidade a quem eu não deva nesse trabalho. Universidades, laboratórios de ciências. Cheguei a condecorações máximas. Não pode um ser humano, movido por inteligência, desejar mais do que o título de imortal. Me deram por 2 vezes. E aí se seguiram comendas e títulos dessa esfera para cima. Na época, eu me sentia pomposo. Nas reuniões da academia, eu gostava de colocar os penduricalhozinhos todos no peito, como nossos militares fazem. Eu gostava de ser aplaudido de pé. E eu gostava dos intelectuais me abraçando, me cumprimentando e dizendo: você é simplesmente o máximo. Falar 1 hora, 2 horas, 5 horas sobre ou sobre infinitos assuntos não era problema. Isso nunca foi problema desde que eu era criança. E agora então, no final de ciclo de vida da humanidade da Terra, eu estou postado no serviço de Deus, como chefe de Estado da 5ª maior nação do mundo, que é a nação brasileira de Deus, que ele produziu nesta terra da promissão e que daí Jesus vem e diz: mega potência do mundo, colocando nas minhas mãos 1,2 trilhões de dólares. Para mim, acabar com essa economia de aventura, essa economia de egoísmo, essa economia de loucos, que leva a todos à morte, à intriga, à guerra, à autodestruição, como chegaram todos agora. E estabelecer a humanidade, então, pela economia de cobertura da expansão demográfica, ou popularmente dizendo, do aumento da população. Então, na fórmula que eu trago, não vai mais existir pobre na face da Terra, porque todos os viventes humanos nascem empregados.
além de nascerem empregados, nascem com espaço para escolherem se querem ser empregados ou se querem ser empregadores. Ou se querem ser autônomos. A economia que eu estou instalando no Brasil e que vai abraçar o mundo inteiro é para o progresso, produzindo qualidade de vida na regência das 3 leis de Deus escritas no DNA humano. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Alimente este corpo aqui. E este corpo não sendo único, mas é uma totalidade de corpos. Estou alimentando a humanidade ao meu redor. Ame o próximo como você mesmo se ama. Porque se eu não existo sozinho, eu sou uma totalidade de espíritos que se manifesta no meu sentimento, mas é invisível. Ele só se torna visível na história que eu deixo do tempo que vivi aqui. Nos rastros que produzi como criatura inteligente, vinda de Deus, com o destino de voltar para Ele. Esta é a base doutrinária da civilização que trago, e para a qual hoje eu entreguei ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general do Exército, Décio Luiz Chomos, e para os comandantes aqui da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, General do Exército Paulo Sérgio Nogueira e Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Está aqui a última instrução para o desempenho de campos que eu preciso para a entrega da missão que porto. Vocês vão perguntar, mas se foram todos nomeados por Bolsonaro? Não. Bolsonaro é um bandido que eles mesmos vão prender. Eles, a caserna, supriu o alto comando das Forças Armadas, que se constitui assim, na caserna. Aqui não entra ministro da Defesa, que não é militar. É um escroque do sistema. Então, eu estou aqui. Com este ato, constituinte cautelar de magistratura de Estado, número tal, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu estou abonando a escolha das minhas tropas, das minhas Forças Armadas, dizendo que concordo plenamente. Até porque se dissesse o contrário, eu estaria discriminando os meus generais que são ilustres. E escolhidos nas Forças Armadas, é claro que ficam mais ilustres ainda.
Então eu estou aqui dizendo: vocês são o alto comando, do qual eu sou comandante supremo e autoridade suprema. Agora imaginem se eu não tivesse a envergadura que tenho. Estes homens aqui não são quaisquer homens. As escrituras sagradas, a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira, que me instituiu agora o chefe de Estado da nação, são bem claras. O soldado é ministro de Deus, que porta a espada para devolver para o inferno os demônios que aqui encarnam para perturbar os humanos. Eu não sou ministro de Deus, portador de uma espada, ou seja, a justiça direta e sumária de Deus, o jeito que ela se processa na condução da raça humana. Então, estes homens aqui, eu não sei se são divinos. Não importa. Eu só sei que o Papa não é absolutamente nada, porque o Papa é instituição de iludidos. Estes aqui estão postos pela doutrina cristã que produziu a civilização brasileira e produziu quase 2/3 das civilizações do mundo. Então, tirando, vamos dizer, a influência de Deus, eles ainda são o máximo, porque a unanimidade do pensamento humano assim os institui. Ministros de Deus. Eu não sou nada. Sou imortal. Mas não sou ministro de Deus, eu sou a invenção do existencialismo humano que se acabou. Então eu me acabei junto. Eles persistem. E aqui então hoje dei as instruções finais como comandante deles. Isso aí é a única coisa que me faz tremer nas bases. Eu me pergunto quando tenho de tomar uma atitude dessas. É claro que a Constituição do Brasil é que me institui comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E eu sou um imortal, por 2 academias de letra. Comendador, por destaque de intelectualidade. Cidadão honorário de Paris, pelo Grande Oriente Francês, por destaque de conduta, de convicções, de isenção e de impessoalidade. Mas eu não sou ministro de Deus. Então, eu não determino nada. Tem um jeito a gente dizer, olha, eu não estou aqui para ser mestre e nem rei. Porque eu não estou aqui para ensinar ninguém. Isso eu estou dizendo aqui. Porque ensinado vocês foram desde que apareceram aqui na Terra. Enes alienígenas, enes ETs estiveram aqui. Os ETs, inclusive, tá aí, os rastros deles. Tá aí a pirâmide de Keops. Tá aí a muralha da China. Tá aí, eles.
obras que os terráqueos não teriam condição ainda hoje de fazer. Então imagina que tipo de ETs estiveram aqui cultivando a terra. Eu estou dizendo aqui. Eu estou aqui para fazer com vocês, não é para ensinar. E para fazer com vocês, eu não sou o máximo. Eu posso ser o mestre de obra em vários aspectos da construção. O engenheiro é Jesus. Os responsáveis pela obra estão aqui, os ministros de Deus. E então, mestre de obra, é claro, talvez eu tenha grau para isso. Pelo menos a minha querida nação disse isso quando assumiu a instituição da presidência da República, dentro do que a Constituição estabelece, e me instituiu presidente constituinte do Brasil. E eu pensei na época que era só para fazer uma mudança, tirar os políticos, eu colocar o país em ordem, e eu sabia e sei muito bem fazer isso, porque eu estou no poder desde 69. O que poderia ter passado no Brasil se eu sou a própria história viva do país de 69 para cá, que eu não conheça? E conheço de vivência. De 69 a 85. Fiz parte na equipe do saudoso e insuperável general de divisão, Goberido Couto e Silva. De 85 para frente, passei a ser o herdeiro da marcha da família com Deus pela liberdade, que as Forças Armadas transformaram em ideário da Revolução de 64, que acabou agora com Jesus instalando nesse ideário a Operação Apocalipse, equipada com o governo constituinte do Brasil, que a nação brasileira, em reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, instaurou. Sob a minha responsabilidade agora. E aí a coisa extrapolou daquilo que eu imaginei que ia fazer, e em seguida ia cuidar da minha vidinha, porque nunca fui atraído pelo poder, nem pela riqueza. E aí pensei, daqui para frente eu vou cuidar da minha família, que sou eu próprio, e vou me dedicar a alguma coisa que eu faça todas as famílias, todas as pessoas para quem eu devo, ficarem felizes. Mas como meus professores me ensinavam em aula, dizendo acima da inteligência do homem, existe uma inteligência suprema que nós não sabemos identificá-la, mas é ela que dirige os destinos do homem. E eu estou vivendo isso. Imagina uma coisa, quando eu digo agora já realizei ela. Eu tinha tanta certeza disso que vocês são minhas testemunhas de quantas vezes eu marquei que eu ia começar
o espetáculo circense que vocês tanto gostam de subida da rampa, lá tá o poderoso que nós temos de aplaudir. Porque vocês se contentam em torcer. Vocês não pensam em ser o sujeito que está lá, não. Quero torcer. E aí brigam pelo ídolo. Não tem censura nenhuma. É próprio da idade. Bebê faz isso mesmo. Agora eu ouvi de Gabriel. Você é conterrâneo, ou seja, contemporâneo da Terra. Isso é idade para danado. Eu não posso dizer coisas que bebê diz, mas eu tenho de entender o bebê na sua profundidade de inocência e de divindade. Acolhê-lo nisso e guardar os seus passos. Essa é a função do chefe de Estado, que começa agora. Várias vezes Deus já tentou isso. Desde dos faraós egípcios, onde eu destaco Ramsés II, avô de Moisés, próprio Moisés, Davi, e aí afora. Grandes chefes de Estado. Mas não conseguiram nada. A gente via que eles tinham assistência de luz que suas nações não tinham. Então, como eu digo no meu livro, Manual de Instrução para Viver Bem na Terra, uma bobagem que eu escrevi e de repente virou livro didático usado até em universidades. A luz também produz a cegueira quando acendida em pleno fulgor nas trevas. E eu digo isso por convencimento no acervo de conhecimento da humanidade e por vivência. Então, o chefe de Estado tem de ter muito cuidado, se policiar muito, para não produzir cegueira com a sua luz. Porque ele é o farol do seu povo. E o farol do seu povo tem de lhe iluminar o caminho, de tal forma que ele não tropece com o seu pé em pedras, como diz Jesus. Mas também essa luz tem de ser dosada. A capacidade que a minha nação tem para entender a vida, a criação, Deus e o seu próprio destino. Levei 80 anos, Deus me traquejando, me esculpindo, me amassando, me ajeitando, mas sobretudo provando em mim que a sua misericórdia é infinita alcança até eu uma insignificância total. Mas também querendo entender esse interesse de Deus, eu acabo feliz quando eu vejo os bichos de pé, bem menor do que eu, porque eu uso o meu dedo para procriar.
e que Deus também os vê. São criaturinhas dele, meus irmãozinhos bem miudinhos. Então, meus queridos componentes da minha nação, como eu comecei, fachada sem conteúdo, vamos encerrar nossa prosa de hoje. Se eu tivesse nos Estados Unidos, então eu tinha de ter começado. Eu sou o doutor Célio Evangelista Ferreira do Nascimento. Nascimento, o sobrenome da minha esposa, que ela adotou o meu sobrenome no casamento, e eu também a retribuí adotando o nome dela. E ficou. Os documentos estão todos com esse nome agora. Sou o presidente constituinte do Brasil, que me investe da chefia do Estado, da magistratura de Estado e do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. Como era muita coisa para um homem só, então eu instituí já a democracia institucional, eliminando a democracia eleitoral que se acabou por si. Nasceu nos Estados Unidos da América e se acabou lá nessa última eleição, mostrando feiuras lá, pior do que acontece aqui. A democracia institucional não acontece isso, não há como acontecer. Então, eu sou o primeiro nessa nova galeria de chefes de Estado no Brasil. A Constituição não estabelece tempo para mim ficar na presidência da República, porque quando nós escrevemos ela e nós estabelecemos ela para este momento, que era o terceiro e último do ideário da Revolução 64, nós não sabíamos quanto tempo precisaríamos para estabelecer o Brasil no canteiro de obras que o definiria como uma civilização eterna no seio do mundo. Mas tenho certeza, eu tenho meus limites. E eu saberei exatamente a hora de sair. E seria bem breve se não tivesse matado o vice-presidente general Geraldo Antônio Mioto. Estava perfeito. Talvez eu só instalasse o governo, que está tudo construidinho, é só instalar. E o general Mioto, que seria em tudo superior a mim, dirigiria o país até o momento em que a intervenção fosse necessária. Agora estou sem substituto. Não apareceu ainda nenhum general para substituí-lo. E tem de ser militar, porque do jeito que eu fiz agora não dá para modificar. O poder constituinte não tem autoalteração. Ele é e pronto. Então tenho de esperar. Algum general vai aparecer. Porque as nossas forças armadas, se não fossem supridas de grandes estadistas, a doutrina que produziu a civilização brasileira nos colocaria como ministros de Deus. Então estou confiante de que o substituto do general Mioto está por aí. E
coloquei o gabinete parlamentar composto de 8 presidentes da República, cada um sendo um, e os 8 sendo um. Agora, por ordem, é claro que eu sou o mais tagarela de todos. Com mais essa responsabilidade de quando eu abro a minha boca, é a boca de 4 generais e de 3 líderes máximos da nação. Então não posso falar bobagem. E aí vem esses cabelinhos brancos aqui, porque ninguém é professor de Deus. Eu tenho meus momentos bem críticos. Mas até agora, acertei todos. Não por méritos próprios. Desde o início eu senti, quando a coisa tomou esta dimensão, que Deus está no comando. Mas era meio empírico. Agora não, agora é verdade, é real. Jesus está de volta, com a Operação Apocalipse, equipada com o governo constituinte do Brasil, feito por nós 8 brasileiros, 4 militares e 4 civis, porque como eu já esclareci para algumas embaixadas, o Brasil não sofre demérito nenhum se tiver um militar ou um civil no poder, porque a nação brasileira é a única do mundo que nasceu militar no dia 16, aliás, no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes. Então, a sua gênese política quer se expresse pela sua força militar, quer se expresse pelo seu poder civil, tem a mesma originalidade política, a mesma qualidade meritória. Todos os brasileiros são militares por gênese. Todos os militares são civis por gênese. Então, 4 militares e 4 civis está dizendo que o povo brasileiro é tão competente para se estabelecer uma nação soberana no seio dos povos, como militar, quanto como civil. Não há diferença histórica em nossa Constituição de Nação. E eu, então, ou então nós, os 8, engraçado que fica, somos comandantes supremos e autoridade suprema das Forças Armadas.
a expressão regimental, a boca dos 8. Até o momento, é claro que eu me excedesse. Mas para isso, eu não teria chegado onde já cheguei. Há muito ainda o que me desenvolver. Há muito ainda o que eu conquistar em mim. Mas já tenho certeza de que dentro de poucos dias a minha nação estará sorrindo, sorrindo no canteiro de obras de construção da pátria. A qualquer momento eu estarei anunciando o meu início no expediente ordinário de governo com 500 mil reais para cada pessoinha que estiver sem saber o que vai empreender. Estarei entregando 1 milhão para cada soldado das Forças Armadas de indenização pelo que essa bandidagem fez com as Forças Armadas, reduzindo-as a capachos e jagunços de bandidos. Jamais elas foram isso, jamais fizeram isso, mas ficaram condensadas no comunismo canibal chinês que tomou conta do Brasil. Até que o povo fizesse o que fez, em reação constituinte pela Constituição, assumiu o poder, recuperou o Estado democrático de direito e nessa recuperação recuperou automaticamente as Forças Armadas. E então, eu como magistrado de Estado não podia começar um regime de justiça, onde Jesus é o que tem assento no trono, não reconhecendo a injustiça para os nossos ministros de Deus. Então eu estabeleci 10 milhões de reconhecimento de danos morais aos ministros de Deus. Mas não podia, como magistrado de Estado, deixar de reconhecer a culpa recíproca, porque a nação também sofreu mais de 12 milhões de assassinatos. Assassinatos cruéis, horríveis, e que não precisavam ter acontecido se as Forças Armadas tivessem reagido. Claro, reagiriam fora do figurino da Constituição, mas dentro da legitimidade histórica de nação que elas são. Não fizeram isso. Não por covardia ou omissão, por analfabetismo. Meus generais são competentes. Mas, para ser generais, não precisa ser um jurista como eu, e como tantos que nós temos aí. Eles precisam ser militares, homens de guerra. Nós, juristas, precisamos ser o máximo na intelectualidade humana, porque o direito é a matemática da razão. O pensamento jurídico
tem de ser a luz que fulgure no pináculo da pedagogia humana. Agora, o general não precisa disso. No campo de guerra não precisa isso. Então não posso censurar os meus generais por serem ignorantes na letra da Constituição, apesar de que foram as Forças Armadas que a escreveram em missão cumprida por mim na Assembleia Nacional Constituinte. Então, o que eu fiz como magistrado de Estado está tudo já nos atos, sacramentados, direitinho, isso vai ser tudo publicado daqui a uns dias. Eu reconheci que a nação era devedora de 10 milhões para cada soldado. Que Lula chegou a chamar de esmoleiros, de miseráveis, viviam de migalhas que ele dava do roubo que ele fazia, e Dilma dizia que eles comiam essas migalhas na mão dela. E Bolsonaro, é claro, da linhagem, está fazendo a mesma coisa. Então, reconheci credores de 10 milhões de reais. Mas na culpa recíproca, eles também eram devedor da nação por 12 milhões de pessoas, que eles tinham culpa indireta, mas são culpados. Então cobrei de cada um 9 milhões de indenização. Sobrou 1 milhão de crédito para eles, que já notifiquei os comandos, e dentro de pouquinhos dias eu estarei chamando a televisão do mundo inteiro, todos os meios de comunicação do mundo, para verem os meus soldados recebendo 1 milhão de indenização que lhes sobrou nesse confronto satânico terrível que os envolveu entre Forças Armadas e a nação, mais ou menos como vítimas recíprocas um do outro, e se indenizando mutuamente. Jesus é justiça, diz os evangelhos, e ele tem de ser presente em justiça, e assim começa a justiça de Deus. E assim será a justiça alicerçando todos os ideais que a soberania de consciência de cada brasileiro estabelece. E assim, a civilização constitucional, espiritualista, religiosa, econômica, já está plantada, fundada nas leis de Deus escritas no DNA humano. Como o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo, seja cultivador da terra, orientado pelas dotações morais que qualificam a criatura racional. Hombridade, honradez, caráter e lucidez, que as nossas crianças vão começar a aprender desde o jardim de infância. E vão se acabar, então, os doutores meio mastro, meio pau, como nós dizemos, e que Jesus chamava de sepulcros caiados. E é claro que, então, o nível de conhecimento por informação dos meus generais vai se qualificar. Não vão ser juristas por formação acadêmica, mas vão ser juristas pelo grau de desenvolvimento
intelectual e pedagógico da nação. Muito obrigado. Deus nos abençoe e nos guarde.